Será que um dia o Sol vai morrer e a Terra deixará de existir? Quanto tempo o Sol pode durar? Qual a duração média de vida de uma estrela? O que dizem os cientistas? O que diz a Bíblia? Muitos de nós já ouvimos falar e já vimos imagens de explosões estelares, chamadas de supernovas, o que indica que cada estrela tem um tempo de vida e por fim deixa de existir, pelo menos da forma como era antes. Geralmente, elas se condensam tanto que se tornam pequenos pulsares com uma concentração de massa colossal, fora da nossa imaginação. O que aconteceria com o Sol antes da sua morte? E como ficaria a Terra nestas circunstâncias? O tempo de vida de uma estrela está diretamente relacionado à sua massa. As de massa bem maiores que o Sol, cerca de 10 vezes maiores, por exemplo, vão durar dezenas de milhões de anos, enquanto o tempo de vida do astro solar é de 10 bilhões de anos. Já estrelas com 1/10 da massa solar têm uma expectativa de vida de várias dezenas de bilhões de anos, afirma a cientista Thais Idiart. A idade atual do Sol é de 4,5 bilhões de anos. Logo, ele tem ainda uns 5,5 bilhões de anos pela frente. A professora de ciência explica que durante as fases finais da vida do Sol, ele irá se expandir até atingir a órbita de Marte, transformando-se em uma estrela vermelha gigante. Nessa fase evolutiva, todos os planetas internos, que são Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, serão extremamente aquecidos. Na Terra, os oceanos se evaporarão e o planeta perderá sua atmosfera. Terminada a fase de expansão, o astro inicia um processo inverso. Irá encolher muito, até se tornar uma estrela tipo anã branca. A energia liberada por ele será menor do que a atual, e o que restar dos planetas internos ficará com temperaturas muito baixas, como prevê a cientista Thais Idiart. Mas por que as estrelas morrem? No núcleo delas, a energia é formada por fusão nuclear, ou seja, elementos mais leves vão se fundindo e formando os mais pesados com o passar do tempo, diz Thais. No caso do Sol, o hidrogênio, que é mais leve, transforma-se em hélio, que é mais pesado, por fusão nuclear. Quando o hidrogênio se esgota no núcleo da estrela, o hélio começa a se fundir para formar carbono. Mas em uma estrela com massa do Sol, a temperatura de fusão do carbono para formar elementos mais pesados nunca será atingida. Então forma-se um núcleo que não vai mais produzir energia, e com isso começa o processo de morte da estrela. A Terra reúne todas as condições fundamentais para a vida como conhecemos, seja no tamanho, como também em nossa distância do Sol. Apesar disso, um tema comum da ficção científica é a colonização de outros planetas pela humanidade. Apesar de ainda ser um assunto de ficção, isso está cada vez mais perto da realidade, entre avanços e contratempos. Desafios urgentes colocados para a nossa espécie, como o aquecimento global, além da poluição ambiental, como os mares, por exemplo, a estimativa é que, se nada for feito, haverá mais plástico nos mares do que os próprios peixes, o que também nos faz questionar se tudo por aqui estaria perdido. Isto é, se não seria melhor focarmos nossos esforços em sair da Terra. A ciência tem apontado que há esperança em nosso planeta, se mudarmos as coisas por aqui. Mas o que nem todos imaginam é que realmente, segundo os cientistas, teremos que sair da Terra uma hora ou outra. E é a própria evolução do Sol que irá nos obrigar a isso. Mas não há motivo para pânico.
porque não vivemos nem míseros 100 anos. E os cientistas eles desconfiam que o próprio homem acabará com o planeta bem antes disso, porque o Sol tem provavelmente cerca de 5,5 bilhões de anos pela frente. Assim, de acordo com a ciência atual, o Sol tem um tempo total estimado de vida de 10 bilhões de anos. Qual a duração média de vida de uma estrela? As estrelas vivem diferentes períodos de tempo, dependendo de quão massivas são. Imagine como seria estranho se os membros da sua família envelhecessem com um tempo diferente um do outro, como se seus irmãos parecessem ter 35 anos, mas os seus pais continuassem a ter a aparência de adolescentes. Isso seria algo estranhíssimo para as pessoas, mas é bastante comum para as estrelas. Todas as estrelas envelhecem em velocidades diferentes, dependendo do quão massivas são no início das suas vidas. As estrelas desta imagem fazem parte de um enxame aberto, chamado NGC 3293, que contém cerca de 50 estrelas que nasceram praticamente ao mesmo tempo. O enxame tem menos de 10 milhões de anos, um bebezinho na escala cósmica, especialmente se considerarmos que o nosso Sol tem 4,6 bilhões de anos e está no meio da sua vida. Cada estrela deste enxame é muito mais massiva que o nosso Sol. Repare agora na grande estrela cor de laranja, embaixo à direita da imagem. É uma gigante vermelha, cerca de 6,5 vezes maior que o Sol. As gigantes vermelhas são estrelas que estão próximas do final de suas vidas, mas apesar disso, a sua idade é muito inferior à da nossa estrela, uma vez que pensamos que todas as estrelas desse enxame se formaram ao mesmo tempo. É curioso que essa estrela tenha atravessado pelas mesmas fases da vida muito mais rapidamente que as suas jovens irmãs azuis. A razão por que essa estrela envelheceu mais rapidamente prende-se com o fato de ser mais massiva e quente que as outras. Isso significa que a estrela queima com mais brilho, consumindo seu combustível mais rapidamente que as suas irmãs do enxame. Voltando a atenção aqui para baixo, segundo a Bíblia, Deus criou o homem com a capacidade de refletir suas qualidades, como amor, sabedoria e poder, como mostra o texto a seguir, Gênesis 1, 26 e 27. Então Deus disse: Façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as criaturas voadoras dos céus e sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todo animal rasteiro que se move sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Note que a capacidade que Deus deu ao homem se limita às coisas aqui na Terra, ou no máximo próximo da Terra, no sistema solar. Talvez o homem não foi criado, por exemplo, para cuidar de alguma estrela nos céus, embora possa estudá-la com a capacidade de raciocínio que Deus lhe dotou. Veja o que ele disse para Jó em Jó 38, 31 a 33. Será que você pode atar as cordas da constelação de Quima, ou desatar as cordas da constelação de Quesil? Você pode fazer sair uma constelação na sua estação, ou guiar a constelação de As com seus filhos? Por acaso, você conhece as leis que governam os céus, ou pode impor a autoridade delas sobre a terra? Note aqui que o homem não tem nenhum controle sobre as leis que regem os céus. Mas quanto a Deus, ele pode criar leis e fazer com que elas funcionem em perfeito equilíbrio nos céus e na terra. E no livro de Isaías, deixa claro que Deus tem perfeito controle sobre tudo o que acontece nos céus e nas estrelas. Veja, Isaías 40, 26. Ergam os olhos para o céu e vejam. Quem criou estas coisas?
foi aquele que as faz sair como um exército, por número. Ele chama todas elas por nome, por causa da sua imensa energia dinâmica, do seu atemorizante poder, não falta nem sequer uma delas. E o rei Davi reconheceu nossa pequenez diante da grandiosidade de Deus. Salmo 8, 3 e 4. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que formaste, o que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que cuides dele? O homem não tem a capacidade de cuidar das estrelas, mas Deus tem. Embora as estrelas realmente explodem em todas as galáxias, tem uma estrela em especial que sustenta a vida humana, o nosso Sol. A vida humana é rara, e Deus dotou os humanos com qualidades semelhantes às suas. Será que Ele não cuidaria dessa estrela para sempre? É claro que nossa vida para Deus é tão curta que passa como uma sombra, e a vida do Sol de 10 bilhões de anos pode ser encarada por muitos como uma eternidade. E Deus também pensa assim? Veja o que Ele deixou registrado em sua palavra. Eclesiastes 1:4. Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. O sol nasce e o sol se põe. Depois, volta depressa para o lugar de onde nasce novamente. Salmo 104:5. Estabeleceu a terra em seus alicerces. Ela nunca, jamais será tirada do seu lugar. E você, o que achou destes textos? Se Deus diz que a terra vai durar para sempre, por tabela ele diz que o sol vai durar para sempre. Será que este para sempre é a idade do sol? Ou para sempre para Deus significa toda a eternidade? Talvez você se pergunte, minha vida se chegar a 100 anos é muito, para que eu vou me preocupar com isso? Talvez você se surpreenda com a resposta. Salmos 37:29. Os justos possuirão a terra e viverão nela para sempre. Apocalipse 21:4. Ele enxugará dos teus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais tristeza, nem choro, nem dor. As coisas anteriores já passaram. Não deixe de curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perder a próxima sequência de leitura, histórias e artigos deste canal. Desde já agradeço. Muito obrigado.